Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre microbiota do corpo humano. O organismo humano, ele encontra-se colonizado por uma complexa diversidade de micro-organismos. Então, desde que nós saímos do útero de nossa mãe, nós somos colonizados quase que imediatamente. Isso é fundamental para a nossa sobrevivência. Essa diversidade microbiana ela é bem complexa e ela inclui bactérias, fungos, vírus e protozoários. A microbiota do corpo humano, pessoal, também pode ser chamada de microbiota normal, flora normal, microflora ou, mais recentemente, é chamada de microbioma. Tá? Existem alguns outros nomes também que vocês podem encontrar relacionado à microbiota do corpo humano, mas esses nomes relacionados são os principais. Então, a microbiota do corpo, como eu havia colocado, ela é bastante diversa, né? Embora o grupo das bactérias se destaca bastante, colonizando o corpo dos mamíferos de uma forma geral, principalmente o ser humano, tá certo? Essa microbiota, né, esse grupo de micro-organismos que habita o corpo humano, ela se localiza tanto interna como externamente. E é composta de aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos, sendo que a maior parte desses micro-organismos fazem parte do grupo das bactérias. Os micro-organismos, eles habitam o corpo em diferentes áreas, né? E esta habitação, ela se dá de forma simbiótica e benéfica para ambas as partes, o hospedeiro, né, e os micro-organismos que chegam até este hospedeiro. Como eu havia colocado, então, os micro-organismos, eles vão se encontrar em diferentes regiões, né, dependendo das condições ambientais. Então, que tipo de condições ambientais? Por exemplo, as regiões do nosso corpo com mais umidade. A umidade, ela favorece muito o desenvolvimento dos micro-organismos e o estabelecimento dos micro-organismos numa área. Então, regiões mais úmidas, mais micro-organismos. Regiões menos úmidas, menos micro-organismos. Ok? Bom, então, os micro-organismos, eles habitam o nosso corpo, né? Eles nos transformam em hospedeiros, e existem algumas interações bastante importantes quando se pensa em interações microbianas no corpo humano. Então, essa tabela aqui, ela vai relacionar alguns tipos de relações simbióticas, né? E nós podemos destacar algumas dessas interações que são extremamente positivas, né? Que se estabelecem entre o micro-organismo e o corpo e o organismo humano. Nós temos o mutualismo, né? Que é um tipo de relação simbiótica positiva, onde ambas as espécies se beneficiam e dependem uma da outra para sobreviver. Então, a maior parte das interações que acontecem entre o nosso corpo e os micro-organismos é um tipo, né, mutualístico, tá? Mas nós podemos encontrar também o tipo comensalismo, o tipo que é também uma relação simbiótica bastante positiva, onde uma espécie é beneficiada, enquanto a outra não é afetada. Mas, de qualquer maneira, o que se coloca sobre os micro-organismos que habitam de forma permanente, né, que residem no nosso corpo, é que somente a presença deles no nosso organismo já traz benefício. Eles ocupam um espaço que poderia ser ocupado por um outro organismo, um micro-organismo patogênico. Então, em geral, o que se destaca mesmo de relação simbiótica é do tipo mutualística. Mas esse quadro aqui ele é bem interessante porque ele vai relatar vários tipos de relações simbióticas, tanto do tipo positiva como negativa, né? Então, o positivo teríamos o mutualismo, o protocooperação e o comensalismo. E como negativo temos predação, parasitismo, amensalismo, antibiose e competição.
Esses tipos aqui podem, podem acontecer, mas, inclusive, pode acontecer não necessariamente entre os organismos, entre os micro-organismos que habitam o nosso corpo, mas de uma forma geral, quando se trabalha, quando se estuda interações. Interações de seres vivos, claro, né? Então, a microbiota do corpo humano, ela pode ser classificada em flora residente, flora transitória e patógenos oportunistas. O que é a flora residente? Então, a flora residente são os micro-organismos que habitam o corpo de forma permanente, né? E, como eu já havia colocado anteriormente, essa flora ou essa microbiota residente é constituída principalmente de bactérias, que mais se destacam, em seguida, fungos, protozoários e vírus. Okay? Nós temos a flora transitória. A flora transitória são os micro-organismos que estão presentes no corpo por um curto período, dias, semanas ou meses, e então, posteriormente desaparecem. Okay? Normalmente, a flora transitória ela vai chegar através de um alimento contaminado, através de uma água contaminada ou através de um ambiente onde o indivíduo respirou, ele entrou no corpo humano de alguma forma, mas ele não vai ficar, ele vai ficar por um determinado momento e depois vai ser expelido ou vai desaparecer naturalmente. E nós temos ainda os patógenos oportunistas. Dentro da flora residente e da flora transitória, alguns dos micro-organismos que estão no nosso corpo podem ser chamados de patógenos oportunistas. O que são os patógenos oportunistas? Seriam aqueles micro-organismos que esperam uma oportunidade, uma condição adequada que favoreça o seu desenvolvimento, e de uma forma que ele vai começar, a apresentar uma característica que ele tem, que é a capacidade de provocar doenças. Então, o que é? O patógeno é aquele organismo que tem a capacidade de provocar doença. O patógeno oportunista é aquele micro-organismo que precisa de uma oportunidade para expressar a sua patogenicidade. Então, são micro-organismos que, em condições diferentes das usuais, têm a capacidade de provocar doenças no corpo do hospedeiro. Normalmente, quando o corpo do hospedeiro é submetido a algum dano no seu sistema imunológico ou algum dano no tecido do corpo, aí isso abre, uma possibilidade dos patógenos oportunistas aparecerem. Em geral, o patógeno oportunista ele pode fazer parte da flora residente, mas em equilíbrio com a flora não patogênica, benéfica, ele vive em equilíbrio, ele não expressa a sua capacidade, a sua patogenicidade. Bom, então, quando nós estamos no útero da nossa mãe, em formação, desenvolvendo ainda dentro do útero, nós não temos uma microbiota, tá? Então, dentro o feto no útero da mãe não apresenta micro-organismo, não deve apresentar micro-organismo. Mas no processo, assim que nós nascemos, seja por parto, através de um parto natural, normal, ou através de uma cesariana, nós já vamos ser colonizados por micro-organismos. Então, no parto normal, logo que nós estamos saindo através da vagina da mãe, os lactobacilos presentes na vagina da mãe já começam a entrar em contato com a nossa pele, tá? E isso é muito importante, porque, na verdade, a colonização do corpo humano já começa neste momento. Se não for o parto normal, uma cesariana, a criança também vai entrar em contato com o micro-organismo, mas através, de micro-organismos que vêm do contato, com outras pessoas, o contato principalmente com a mãe, no processo de respiração, e, enfim, no decorrer, da vivência daquela criança, ok? Com o ambiente externo. Essa colonização do corpo humano por micro-organismos é muito importante. Existem estudos que
que demonstram que o indivíduo que desenvolver algum problema com relação a essa colonização da microbiota, né, natural, né, que nós devemos ter no nosso corpo, é um indivíduo que vai ter muito problema. E existem casos muito graves, onde a pessoa não conseguiu desenvolver uma microbiota normal, né, um microbioma no seu corpo, e o indivíduo, ele não consegue sobreviver por muitos anos, ele termina vindo a óbito. Então, quais são os locais onde existe normalmente uma microbiota ou um microbioma, né, residente? Então, aqui nesse gráfico, né, nessa figura de um ser humano, nós temos, né, começando de forma externa para forma interna, vamos identificar aqui a pele. Então, a pele, ela é um tecido, né, do corpo humano, e nós podemos ter micro-organismos residindo em todas as áreas da nossa pele, tá? O que acontece é que algumas regiões vão predispor uma quantidade maior de micro-organismos, outras menores, né? Então, voltando aqui para cima, nós temos a conjuntiva dos olhos, existe uma microbiota que vive, né, ali, que está ali como residente na conjuntiva dos olhos. Nós temos a boca, né, uma microbiota presente ali na boca. Nós temos as vias aéreas, microbiota nas vias aéreas. Aqui, embora aqui não está identificado, nós podemos ter micro-organismos no esôfago, temos micro-organismos também no estômago, né, em menor quantidade, esôfago, menor quantidade de estômago, mas temos micro-organismos nesses locais. E temos também, antes aqui do intestino grosso, nós temos o intestino delgado e temos microbiota presente no intestino delgado, que é o intestino liso, né, gente? E aí, posteriormente, temos uma grande carga microbiana. Realmente, quando se pensa no corpo humano, né, em microbiota do corpo humano, o local que nós temos mais micro-organismos em grande quantidade é no intestino grosso, que é o intestino, né, enrugado, e também vamos encontrar micro-organismos, né, de forma residente no trato genito-urinário, ok? Tanto do homem como da mulher. Então, os micro-organismos, hoje, né, existem muitos estudiosos que procuram entender e estudar e esclarecer toda essa complexidade que né, essa diversidade de micro-organismos que habita o corpo humano. E, na verdade, não só o corpo humano, né, gente, mas também os micro-organismos habitam o corpo de outros animais. Existem estudos que falam de microbiomas presentes em todos os seres vivos, ok? Então, micro-organismos que estão presentes no corpo de todos os seres vivos. Então, são estudos que estão sendo desenvolvidos. Então, aqui, né, essa figura fala que o infectologista Esper Kalla, ele cita, né, onde ele ajuda, né, na identificação de micro-organismos no nosso corpo. É claro que ele dá uma ênfase no grupo das bactérias, que são grupos de micro-organismos que em maior número se destaca na colonização do corpo humano, tá? Então, como eu havia já comentado, né, a boca é um local, assim, bastante importante, que vamos encontrar micro-organismos. O esôfago, no esôfago também é possível que seja encontrado. Aqui não vai citar, por exemplo, aqui a conjuntiva dos olhos, mas já registrei anteriormente que se encontra, né, micro-organismos na conjuntiva dos olhos. Aqui não é citado especialmente o estômago, mas existem micro-organismos que podem residir, são poucos, tá? Mas nós temos micro-organismos, principalmente bactérias, que podem residir no estômago. Não é qualquer micro-organismo, então, especialmente não é qualquer bactéria, porque o estômago tem um pH extremamente ácido, em torno de 1,5 a 2,5, né? Então, não é qualquer micro-organismo que consegue se estabelecer numa condição tão difícil, né, em termos de pH. Então, aqui foi identificado, né, micro-organismos na pele, nas mucosas,
de uma forma geral, no intestino, principalmente no intestino grosso, ânus, genitais, o trato urinário também, né, como havia colocado para vocês. E esse infectologista, ele registra que quais seriam as funções, né, desempenhadas por esses micro-organismos que habitam o corpo humano. Então, uma das funções que se fala, todos os pesquisadores, eles são unânimes, eles concordam, que uma das primeiras funções dos micro-organismos que habitam no nosso corpo é a proteção deste organismo hospedeiro, né, no caso, o nosso corpo. Então, essa microbiota que habita esse organismo vai proteger contra outros organismos invasivos, patogênicos, né, ou contra outras bactérias, evitando, assim, doenças importantes que poderiam colocar em risco, né, o corpo do hospedeiro. Então, proteção é uma função bastante importante, desempenhada pelos micro-organismos, principalmente pelas bactérias que habitam o nosso corpo. Uma outra função seria levar informações para as células de defesa. Então, já está bem registrado que a microbiota do corpo humano, ela ajuda, ela é um coadjuvante do sistema imunológico que já existe no nosso corpo. Então, essas células, principalmente as bactérias, levam informações importantes para as células de defesa do organismo humano, ok? E assim tornando esse sistema imunológico mais esperto, mais sofisticado, né? Mais célere na resposta a um ataque de um corpo estranho ou de um patógeno. E também é uma função, né, desses micro-organismos, principalmente das bactérias, manter a flora, manter o microbioma o grupo de micro-organismos que habita o corpo humano em equilíbrio. Este equilíbrio ele é bastante importante para que a interação mutualística fique bem, fique saudável, né? E fique boa para ambas as partes, os micro-organismos e o corpo do hospedeiro, ok? Muito bem. E também, esse estudioso, ele relatou que na pele foi encontrado aproximadamente 48 tipos de bactérias, né? Na boca, em torno de 56 tipos diferentes de bactérias, no esôfago, em torno de 43 tipos diferentes, no estômago, 25 tipos diferentes, no intestino, sobretudo no intestino grosso, em torno de 195 tipos diferentes de bactérias, muita coisa, na vagina, em torno de 5 tipos diferentes, e aqui é colocado, né, que é bastante importante o equilíbrio entre essa microbiota e também o equilíbrio entre essa microbiota e o corpo hospedeiro, ok? Certo? Então, esse equilíbrio ele é importante, pois se uma bactéria boa muda de lugar, ela é específica de um determinado lugar, essa mudança pode provocar algum dano, algum desequilíbrio. Então, este aqui é um outro slide, e ele coloca, né, ele chama atenção para os trilhões e trilhões de micro-organismos, sobretudo bactérias, que habitam o corpo humano. Então, é estimado que na região da boca e do nariz, nós temos em torno de 10 bilhões de bactérias, na pele, em torno de 1 trilhão de bactérias. No intestino, olha só, é o local com maior concentração de bactérias, em torno de 100 trilhões de bactérias, ok? E na genitália, especialmente das mulheres, nós temos em torno de 1 trilhão, né, de bactérias, ok? Então, gente, esse materialzinho, né, esse slide, ele coloca, né, que os cientistas descobriram, né, que os seres humanos sempre têm um dos 3 tipos de flora intestinal, com predominância de um tipo com predominância de bacterióides, um outro tipo com predominância do gênero Brovotella e um outro tipo com predominância de Ruminococcus, ok? Então, como as bactérias têm diferentes capacidades, né, de transformar, de metabolizar alimentos, né, isso no nível do intestino, os cientistas eles têm estudado muito uma possibilidade desses grupos, né, de bactérias citadas anteriormente facilitar ou
facilitar ou não, né, o processo de aumento de peso, né, em uma pessoa. Então, existe uma relação já que tem sido estudado entre o perfil microbiano, sobretudo das bactérias, com o peso, o tipo, né, o perfil daquele organismo, se é um tipo magro, intermediário ou obeso. Ok? Nesse slide, então, é identificado os nichos, né, as áreas no corpo humano onde se encontram micro-organismos, e, além disso, é identificado alguns tipos de gêneros ou grupo de micro-organismos mais frequentes, presentes nestas áreas, ok? Então, nós temos, por exemplo, aqui na conjuntiva, o grupo de Staphylococcus, gêneros Staphylococcus, né, do tipo coagulase positiva, negativa, tá? Nós podemos encontrar aqui na conjuntiva a Haemophilus sp, Staphylococcus aureus e Streptococcus sp. Seriam alguns tipos, né, alguns gêneros de bactérias e espécies mais comumente encontrados aqui na conjuntiva do olho. Mas né, em cada área identificada aqui, nós podemos ter alguns grupos microbianos, alguns genes microbianos, principalmente bactérias, que, como eu coloquei para vocês, que mais se destacam. De qualquer maneira, algumas bactérias, por exemplo, o gênero Staphylococcus, que encontramos na conjuntiva, vai aparecer muito na pele, vai aparecer nas vias aéreas. Então, existem alguns gêneros bacterianos que não é restrito de um único nicho no corpo humano. Ele vai aparecer em outras áreas também. Então, aqui, né, uma tabelinha relatando exemplos de micro-organismos da flora normal humana, né? Então, na pele, Staphylococcus, nos olhos, Staphylococcus, como eu coloquei para vocês, o Staphylococcus, ele vai aparecer em alguns nichos, né? O Staphylococcus, gênero Staphylococcus, bactéria Staphylococcus vai aparecer também no ouvido, né? Isso é de forma externa, né, gente? Então, pele, né? Staphylococcus é uma área, né? É pele, né? Onde o Staphylococcus, esse gênero, vai se encontrar, ok? E por aí vai, tá? Então, aqui, fiz questão de colocar essa tabela para vocês irem já começarem se familiarizando com gêneros bacterianos, certo? Muito bem. Embora, aqui nessa tabela também, nós vamos encontrar, por exemplo, aqui no trato urogenital, micro-organismos do gênero Cândida. Cândida, gente, é um fungo, é uma levedura, ok? Então, aqui a maior parte são bactérias, mas nós temos outros tipos de micro-organismos também, que vão aparecer aqui. O trato digestivo, sobretudo no intestino grosso, nós vamos ter alguns gêneros que vão se destacar como bacterióides, lactobacilos, enterococcus, Escherichia coli. A Escherichia coli é um indicador microbiano muito importante, é um indicador utilizado quando nós queremos fazer análise de uma amostra ambiental, de uma água, de um alimento. A Escherichia coli é um indicador de contaminação fecal muito, muito utilizada, já há muitos e muitos anos. E faz parte do nosso trato, né, digestório, sobretudo no intestino grosso. Então, então aqui é uma parte, né, do trato digestório, onde vai aparecer o estômago, né, o intestino delgado, que é o intestino liso, e o intestino grosso, tá, gente? Então, aqui é identificado, né, o estômago, e é relatado, é registrada a presença de lactobacilos, a levedura cândida, streptococcus, Helicobacter pylori é uma bactéria que se destaca muito, presente no estômago, né, nem todos apresentam a Helicobacter pylori, mas existe uma associação entre a Helicobacter pylori e pessoas que apresentam uma gastrite mais severa, sabe? E então, né, alguns tipos de pessoas podem apresentar realmente Helicobacter pylori. É uma bactéria do estômago, da área do estômago, mas nem todos têm essa bactéria, ok? Então, nós temos, né, aqui várias áreas, né, do intestino, no intestino grosso, e os bacterióides se destacam muito, gênero Clostridium, né, grupos 4 e grupo 9, do grupo
é 4 e do grupo 14, né, gente? Ok? Nós temos bifidobactéria, enterobacteriáceas, as bactérias do grupo enterobacteriáceas. Um exemplo seria a Escherichia coli, tá? Na região do duodeno, aqui do intestino liso, nós temos streptococcus, lactobacillus. Na região de jejum, nós temos streptococcus também, lactobacillus. Clostridium, aqui também no intestino delgado, streptococcus, bacterióides, actinomyces, bactérias filamentosas podem estar presentes aqui, a corinobactéria, e por aí vai, tá? Mas a grande quantidade realmente está aqui no nível do intestino grosso, viu, pessoal? Nós temos, é importante falar, quando se fala em microbiota do corpo humano, do projeto Microbioma Humano. Alguns anos atrás, um grupo de microbiologistas, né, de pesquisadores, se juntou para justamente estudar, procurar aprofundar as informações desses micro-organismos, do mundo de micro-organismos que habitam o corpo dos animais, sobretudo o organismo humano. Então, foi feita uma amostragem, né, vários pesquisadores auxiliando, e depois de algum tempo estudando os micro-organismos coletados de várias áreas do corpo humano, se chegou a informações muito interessantes. Algumas informações já se sabia, alguns outros estudiosos mais antigos já se falava, mas esse grupo intitulado, né, que intitulou o projeto Microbioma Humano, ele deixou muito claro a importância dos micro-organismos no corpo do ser humano. E como tem muita coisa ainda que se desconhece, que apenas se supõe que esses micro-organismos desenvolvam determinadas funções bastante importantes para a saúde e para a sobrevivência do organismo humano. Mas, então, tem muitas possibilidades. Entre elas, a questão do perfil microbiano de uma pessoa magra e de um perfil microbiano de uma pessoa obesa. E assim, se estabelecendo esse perfil, se verificando, né, que existe uma diferença entre o perfil microbiano do corpo de uma pessoa magra, se pensou, e já existem estudos sobre isso, de se coletar parte dessa microbiota, ou desse microbioma da pessoa magra, e transportar ou transplantar, né, esse microbioma para um organismo obeso, para uma pessoa obesa. E aí, claro, numa condição controlada, favorecer o estabelecimento dessa microbiota que foi trazida de um organismo magro, para que ele se desenvolva no organismo, né, da pessoa obesa, e possa facilitar a perda de peso por aquela pessoa, ok? Então, assim, o microbioma humano, ele continua, né, estudando, já existem algumas publicações, os pesquisadores continuam desenvolvendo várias linhas de pesquisa, porque quanto mais se estuda, mais se descobre como que esses micro-organismos são importantes para a saúde, para o equilíbrio, né, para o bem-estar humano. Tá? Então, existem alguns fatores ambientais que vão afetar a composição da microbiota, viu, pessoal? Então, um exemplo é o estilo de vida. Um estilo de vida mais onde a pessoa não é sedentária, uma pessoa pratica esportes, um estilo de vida mais saudável, vai predispor a uma microbiota mais saudável também, mais forte, uma microbiota com mais capacidade para combater patógeno,
ou condições adversas ao organismo hospedeiro, ok? A dieta do hospedeiro vai, né, da microbiota, a dieta vai também afetar bastante a microbiota do corpo humano. Então, uma dieta rica em produtos naturais, com uma dieta com pouca ingestão de alimentos processados ou ultraprocessados, isso é bem interessante. Então, a dieta mais saudável torna a microbiota mais saudável também. Existe uma relação já bem estabelecida. Hábitos de higiene. Então, assim, fatores ambientais como hábitos de higiene, pessoas que vivem em locais que têm saneamento básico, que têm acesso à água para higiene ou a condições de boas práticas de higiene, é uma pessoa que vai também afetar a microbiota de forma positiva, ok? A boa higiene, gente, a boa prática, né, de higiene, ela vai funcionar como uma barreira a patógenos que podem, né, entrar em contato com o nosso organismo, tá? E isso é interessante, isso é bastante importante. Nós temos também a questão de, por exemplo, as terapias com antibióticos costumam afetar muito a composição da microbiota. O antibiótico, ele é, né, aquela substância que vai provocar a morte de alguns micro-organismos, principalmente, né, o antibiótico, ele vai afetar a vida, matando, né, principalmente a vida de bactérias. E aí, só que existem antibióticos que não vão selecionar. Então, o antibiótico, ele é prescrito quando a pessoa apresenta, né, um tipo de infecção, mas o antibiótico, ele vai matar aquela bactéria que está provocando a infecção, mas vai também matar uma parte da microbiota normal do corpo humano. Então, isso afeta muito a composição. Depois de uma terapia com antibiótico, normalmente a microbiota ela gasta um tempo se recompondo, né? Porque a população microbiana residente ela costuma sofrer muito com as terapias antimicrobianas, ok? E então, pessoal, esses fatores eles provocam alteração, né, na microbiota. Então, os fatores como terapias com antibióticos ou outros antimicrobianos, o estilo de vida, a dieta, os hábitos de higiene, as condições do habitat, né, daquela pessoa, isso tudo vai afetar, influenciar a microbiota e isso vai afetar também a questão da imunidade, para o bem e para o mal. Ok? Então, isso vai predispor uma hiperimunidade para aquele organismo e também pode afetar também a questão provocando uma redução do sistema imunológico, não sendo tão eficiente na colaboração com o sistema imunológico daquele organismo, ok? Certo? E também existem registros de que a alteração da microbiota pode afetar, por exemplo, a saúde como um todo, né, do organismo, daquele organismo humano. Pessoal, quando se fala em micro-organismos, quando se fala em microbiota, microbioma humano ou microbiota do corpo humano, nós vamos falar também de dois fatores que podem influenciar positivamente essa microbiota no nosso organismo. Então, eu estou falando dos prebióticos, tá, e dos probióticos. O que seriam os prebióticos? Seriam carboidratos não digeríveis
que vão estimular seletivamente a atividade de bactérias do grupo bifidobactérias e lactobacilos nos cólons. Nos cólons, então, a gente está falando, sobretudo, da área do intestino delgado e grosso, principalmente, ok? Então, os prebióticos, eles podem ser encontrados em alimentos, né? Que são mais ricos, né, nesses carboidratos não digeríveis, e isso vai influenciar muito positivamente a comunidade microbiana, ou seja, a comunidade dos probióticos, né, que habitam o nosso corpo. Então, alimentos naturais ricos em prebióticos, a gente está falando de alcachofra, cevada, mirtilo, banana, linhaça, alho, mel, hortaliças como couve, a selga, a chicória, alho poró, legumes de uma forma geral e os grãos integrais. Então, assim, lembram que a gente tinha colocado anteriormente que a dieta vai influenciar muito a composição da microbiota? É verdade. Então, uma dieta rica em alimentos naturais, tá, diversos, vai predispor, né, uma alimentação com uma ingesta, né, maior de carboidratos que vão favorecer os probióticos ou, né, as bactérias, principalmente bifidobactérias e lactobacilos, ok? E aí nós temos os probióticos, tá? Existem os probióticos que podem ser ingeridos, e isso é bastante interessante, né? Esses alimentos probióticos fazendo parte da alimentação, esses alimentos probióticos são alimentos muito ricos em micro-organismos. Então, isso é interessante. Eles normalmente, esses alimentos, eles teriam micro-organismos vivos que estão taxonomicamente relacionados com a microbiota já presente nos nossos intestinos, tá? Então, a gente tá falando, né, de alguns alimentos, né, comerciais que estão aqui, que têm micro-organismos vivos, ou pelo menos as empresas alegam que se tem alimentos, micro-organismos ricos, vivos, né, desses produtos, e a ingestão desses produtos, né, mas principalmente a ingestão de alimentos naturais, gente, como o iogurte, que pode ser o iogurte comercial, mas nós podemos produzir também, né, em casa, e o nosso próprio iogurte, né, a bebida chamada kefir, que é muito rica em lactobacilos, em leveduras, né, o chucrute, que é o repolho, né, fermentado, muito rico em bactérias fermentadoras, né? Os picles, a bebida kombucha, kvass, tempê, miso. Então, são alimentos, alguns de origem oriental, alguns comuns no Brasil, outros nem tantos, mas são alimentos naturais ricos em micro-organismos, né? Micro-organismos probióticos, e que nós ingerindo, né, ou colocando na nossa dieta, podemos estar ajudando a nossa microbiota normal, né, do nosso corpo, ok? Então, pessoal, sobre os micro-organismos que habitam o nosso corpo, seria isso, né? Eu finalizo aqui com algumas referências, caso vocês queiram aprofundar, essas referências registradas aqui, né, tem boas informações sobre os micro-organismos que habitam o corpo humano, ok? Obrigada e bom estudo.